Capítulo 17. Eu estava ansiosa naquela manhã de segunda-feira, tão irrequieta para chegar logo ao escritório que decidi pegar um ônibus e enviei uma mensagem para Osvaldo, avisando que não precisaria vir me pegar. Meu domingo passara sem que nada interessante acontecesse, exceto o fato de ter me livrado da bota imobilizadora de uma vez por todas. Eu queria ver o Gael. O último encontro com ele ainda rodopiava pela minha cabeça, e algumas coisas me deixavam confusa. Por exemplo, por que ele se dera o trabalho de ir até a pensão? Ele também sentira aquela força quase irresistível entre nós dois, certo? Fora isso que o alarmara tanto? Porque ele quis me tocar. Eu não inventei aquilo. Tinha vislumbrado desejo em seus olhos. Ou será que ele saíra correndo porque tinha visto a mesma coisa em meu rosto? Isso significaria que meu chefe agora sabia que eu me sentia atraída por ele. Ou ainda pior, será que minha expressão tinha deixado transparecer mais que desejo? Meus sentimentos tinham ficado expostos? Meu Deus, se isso tivesse acontecido, eu teria que pedir as contas e talvez me mudar para Marte, porque já era ruim o bastante trabalhar para Gael, sabendo que eu o amava. Trabalhar para Gael e ele estar ciente de que eu o amava seria tão agradável quanto sentar diante do gerente do banco para pedir um empréstimo. No fundo, eu desconfiava de que conhecia o motivo pelo qual Gael dera no pé no sábado, como se tivesse visto um fantasma. Ele realmente tinha visto um fantasma, o da falecida esposa, e devia ter se sentido culpado por ter olhado para outra mulher. Ele ainda a amava, e eu desconfiava de que sempre amaria. No entanto, eu estava certa de que ele quisera me tocar, talvez até me beijar, e estava ansiosa para descobrir o que aconteceria agora. Assim que cheguei ao prédio, saí correndo em direção ao elevador, que me levaria ao 12º andar, mas fui abordada no caminho. Senhorita Briana? Cumprimentou o segurança. Roberto, me lembrei. Algum problema no escritório? Ele me lançou um olhar repleto de significados. Não, nenhum, garanti, fazendo um aceno rápido e já me colocando em movimento. Mas ele voltou a me chamar. Não tem aí mais alguns daqueles pãezinhos? Na verdade, eu tinha trazido alguns. Para não perder tempo, dei a ele todo o pacotinho e então subi. O andar ainda estava vazio, por isso tratei de arrumar minha mesa, a de Gael, conferir se havia algum e-mail a ser enviado. Ele me mandara um na noite de domingo, breve e formal, com uma lista de suprimentos de escritório que deveria ser reencaminhada ao almoxarifado. Nenhuma palavra sobre sábado à noite, nenhum "Oi, tudo bem?" ou simples "Olá", que pudesse me dar uma dica do que ele estava pensando. Passava das 7h30, quando ouvi uma movimentação na sala da frente, e não demorou para que a cara emburrada de Guilhermina espiasse no corredor. "Então, você ainda está por aqui?" falou azeda. "Também estou surpresa. Minha segunda semana no mesmo emprego. Precisa de alguma coisa, Guilhermina?" Seus saltinhos repicaram contra o granito, enquanto ela vinha até minha sala. "Bom, já que perguntou, eu quero saber se você chegou perto do bebedouro de novo." Estreitou os olhos, cheia de suspeitas, recostando o quadril magro na minha mesa. Não." Eu me concentrei no tampo abarrotado de post-its e outros papéis, mas puxei uma garrafa de água mineral de dentro da bolsa e a deixei bem visível ao lado do computador. Nem tive tempo de beber água. E ando trazendo a minha de casa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? O botão soltou. Ela bufou. "Poxa, que falta de sorte!" Mantive os olhos na tela, encaminhando o e-mail de Gael. Falta de sorte terá a pessoa que arrancou aquele botão depois que eu descobrir a identidade dela. Apesar de minha má sorte parecer ainda estar de férias, achei melhor continuar trazendo água de casa e ficar bem longe daquele bebedouro. Pelo canto do olho, eu a vi ajeitar a franja, me estudando. "Eu soube que o Sr. O'Connor vai para Cork", comentou. Na quinta-feira." "A vida é mesmo injusta." Ela balançou a cabeça. "A documentação está ok? E as passagens?" Parei de digitar e olhei para ela, tão atônita que empalideci. Guilhermina e seus olhos ágeis notaram. Claro que notaram.
Você comprou as passagens, né? Insistiu. Ah, merda. Claro que sim. Que bom. Examinou as unhas bem pintadas. O dia de São Patrício é nessa sexta-feira. Você não encontraria passagem para Cork assim tão em cima da hora. Não há muitos voos para lá, e a maioria tem escalas longuíssimas. Ela se aprumou. O Sr. O'Connor sempre reclama. O suor começou a brotar em minha testa. Tudo bem, ela estava enganada. O mundo estava em crise. Devia ter centenas de passagens disponíveis para Cork. Tão logo ela voltou para sua sala, me lancei ao computador, com tanto ímpeto que bati na tecla errada e acabei desligando a máquina. Ah, não. Foi só a tela. Muito bem, Gael tinha que estar em Cork na quinta. Ok, passagens para quarta-feira. Ou seria para terça? Quarta-feira, decidi. Gael não era o tipo de pessoa que perde tempo descansando. Entrei em sites de companhias aéreas e comecei a busca, apenas para descobrir que Guilhermina tinha razão. Não havia mais assentos disponíveis. Todas as passagens haviam sido vendidas. Todas, de todas as companhias. Deus do céu. Ok. Sem pânico. Terça era um bom dia. Gael teria uma noite para se recuperar da viagem e estaria inteiro para seus compromissos na quinta-feira. Era o mais sensato mesmo, sobretudo porque imprevistos acontecem. Ninguém nunca sabe quando um voo vai atrasar ou ser cancelado. Com um dia de folga, eu garantiria que ele estaria onde deveria estar. Só esperava que ele caísse nessa. Retomei a pesquisa. Achei. Cliquei em comprar e estava inserindo os dados do cartão corporativo que Gael me entregara no começo da semana anterior, quando, sabe-se lá por quê, dei uma olhada no tempo de voo. Quase 32 horas, com escala em Dubai, mas isso era do outro lado do planeta, e Gael não estaria na Irlanda na quinta, com todo aquele tempo de viagem. Merda, não acredito que não lembrei das passagens antes. Gael ia perder seu compromisso, e eu o emprego. E dessa vez não poderia culpar minha má sorte, só minha desatenção. Ficara tão distraída tentando encontrar uma explicação para Gael invadir meus sonhos, que esqueci de cumprir minhas obrigações. Burra. Eu devia ter dado ouvidos aos conselhos da vovó Filomena. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Não que eu tivesse comido, claro, mas pensei em experimentar, e isso já tinha sido suficiente para que minha atenção se voltasse para a coisa errada. E se isso fizesse Gael perder dinheiro? Pensei aflita. Eu desconfiava de que seu prejuízo seria maior que o lustre do Papa Arnaldo. Eu teria que trabalhar pelo resto da vida, sei lá, por umas 10 vidas, para sanar o prejuízo que causaria a ele. Apoiei a cabeça entre as mãos. O que eu ia fazer agora? A voz de Guilhermina saudando meu chefe me chegou aos ouvidos. Eu me aprumei na cadeira e tentei não parecer desesperada. No entanto, eu nem devia ter me incomodado, pois Gael entrou na sala, alto, imponente, lindo e frio. Briana murmurou sem se dar o trabalho de olhar para mim. Bom dia, senhor, comecei. Ele passou por mim com tanta pressa que seus movimentos produziram um sopro suave, agitando a papelada em minha mesa. Em um piscar de olhos, entrou em seu escritório, bateu a porta e cerrou as persianas. O'Connor. Fiquei encarando o painel de vidro por alguns instantes, um pouco magoada. É claro que eu não esperava que ele fosse me tratar de outro jeito, só porque vimos um filme juntos no sábado. Não era como se tivesse sido um encontro. Só porque comemos uma pizza e tomamos algumas cervejas e rolou um clima depois. De toda forma, ele nem ao menos me deu bom dia. Isso respondia a uma das minhas perguntas, não é? Como ele se comportaria depois do que tinha acontecido na calçada em frente à pensão, ignorando-me totalmente? E isso antes de eu informar a ele que tinha esquecido de comprar as passagens para o seu compromisso importante na Irlanda. Esse pensamento me alertou de que eu tinha problemas mais sérios que tentar adivinhar o humor do meu chefe. Por isso voltei à minha busca. Consegui o telefone de algumas agências de viagens e liguei para todas elas. No entanto, a resposta era sempre a mesma. Todos os pacotes para Cork já tinham sido vendidos. Apenas uma ficara de retornar, caso houvesse uma desistência. Tudo o que eu encontrava eram voos para Dublin. E mesmo assim, já não havia muitos lugares. Estúpida! Deixei a cabeça pender no tampo de vidro. Muito estúpida. Falando sozinha, bambina. Levantei o rosto imediatamente. Lorenzo! Ai, graças a Deus. Preciso de ajuda. Fiz besteira.
Expliquei-lhe o que tinha acontecido, um tanto atrapalhada em meu nervosismo. De modo geral, deduzi que ele compreendeu o tamanho da encrenca em que eu me metera, pois uma porção de vincos decorou sua testa. Já contou para o Gael? Eu pensei em assinar minha carta de demissão mais tarde, gemi. Ainda estou esperando um milagre acontecer. Minha mãe sempre disse que eu era um milagre. Ele deu risada, enfiando a mão no bolso do jeans. Fiz uma prece ao vê-lo sacar o celular e teclar alguns números. Graças a Deus, alguém ali sabia o que fazer. Tchau, Verônica, minha ragazza preferita. Preciso de 2 passagens para Cork, Irlanda, nesta quarta-feira. Realmente importante. Tem certeza? Nem na executiva? E para amanhã? Está bem. Obrigado. Tchau. Ele não precisava ter se dado o trabalho de me explicar o que Verônica tinha dito. Eu já sabia. Nenhuma passagem disponível. Não acredito que fiz isso. Apoiei os cotovelos na mesa e afundei a cabeça nas mãos. Não acredito que eu estraguei tudo. Calma, bambina. Ele apertou meu ombro de leve. Podemos tentar outra coisa. Já tentei de tudo e não existem mais lugares. O que eu vou fazer agora, Lorenzo? Vai ter que contar para o Gael, sentenciou. Olhei para ele, afastando com impaciência uma mecha de cabelo que me caíra nos olhos. Mas ele tá de mau humor hoje. Você diz isso porque não ouviu ontem, estremeceu. Imagine um pitbull com um espinho na pata, andando no asfalto quente, puxando um trenó pesado e você terá uma ideia. Aquilo atraiu meu interesse. Alguma coisa aconteceu? Questionei preocupada. Com toda certeza. Eu sei o que foi. Ergueu os ombros. Claro que não. Minhas bochechas esquentaram, e por mais que eu tentasse ser razoável, pensar que a vida de Gael não girava a meu redor, na verdade, nem estávamos no mesmo sistema solar. Uma parte minha não pôde deixar de imaginar que havia sido pelo que acontecera na noite de sábado. A outra parte me mandou calar a boca e continuou surtando pela demissão iminente. Uma demissão que poderia ter sido facilmente evitada se eu não fosse uma droga de assistente. Ok, adiar apenas faria minha agonia se prolongar. Era melhor acabar logo com aquilo. Bom, soltei um suspiro me preparando. Acho melhor contar tudo a ele de uma vez. Fitei Lorenzo, resignada. Caso eu não sobreviva, pode ficar com a barra de chocolate que está na segunda gaveta da minha mesa. Ele gargalhou com vontade. Grite se precisar de ajuda. Fiz um aceno agradecido e inspirei fundo antes de me encaminhar para a porta de vidro. Ou talvez eu possa ligar para ele, pensei alto. Não acredito que essa parede de vidro atrapalharia um rompante violento de Gael. Nem eu. E eu não iria fugir do problema. Ajeitei a roupa 2 vezes e depois o cabelo. E eu teria amarrado os tênis se estivesse usando um par, só para adiar um momento. Mas a porta se abriu de repente e Gael, todo maciço e muito cheiroso, colidiu comigo. Deixei escapar um uf, me desequilibrando. Ele me pegou pelos ombros, me ajudando a recuperar o equilíbrio. Preciso de você. Foi dizendo, se desembaraçando de mim. Apenas quando levou o telefone à orelha é que percebi que estava no meio de uma ligação. Ele voltou a falar com quem estivesse do outro lado da linha, daquela sua maneira baixa e contida que eu achava tremendamente assustadora, enquanto fazia um gesto para que eu acompanhasse escritório adentro. Recebi um sinal de positivo de Lorenzo ao fechar a porta. Então parei ao lado do conjunto de sofás, já que Gael zanzava de um lado para o outro, como um bicho enjaulado. Levou uns 5 minutos para que ele encerrasse a ligação, bufando. Por favor, reúna toda a documentação que puder encontrar sobre a minha propriedade, no litoral de Cork. Ok, é óbvio que eu não tinha ideia de onde estava a documentação e não fazia a menor diferença agora, já que em 5 minutos eu estaria falando com um cara do RH. Sobre a sua viagem, Sr. O'Connor. Houve uma mudança de planos. Atalhou, o olhar ligeiro passeando pela estante às minhas costas, mas parecia não enxergar nada, de fato. Eu preciso estar na Irlanda na quarta-feira. Tente antecipar o voo para hoje. Antecipar? Repeti, apenas para ter certeza de que meus ouvidos estavam funcionando direito.
Eu sei que não vai ser fácil. Existem poucos voos para lá. Soprou o ar com força, massageando a nuca. Cancele e compre outras passagens, se for preciso. Tente Dublin ou até mesmo Londres. Primeira classe, executiva, econômica. Tanto faz. Só preciso chegar à Irlanda o quanto antes. Uma vez lá, eu consigo chegar a Cork. Meu queixo quase atingiu o granito. Dublin? Ai, meu Deus, obrigada. Devo ter deixado minha agitação transparecer, pois Gael franziu o senho e pela primeira vez naquele dia realmente olhou para mim. Algum problema com a sua documentação? Ele quis saber, preocupado, enfiando o celular no bolso do paletó. Não, nenhuma. Vou pegar o meu passaporte na hora do almoço. Só acho melhor cuidar das passagens agora mesmo. Ele assentiu, indo para sua mesa. Faça isso, Brianna. Me avise assim que souber o horário e a data do voo. Por favor, por favor, por favor, ainda esteja disponível, esteja disponível. E eu rezava enquanto corria para minha saleta, me jogava na cadeira, apertando as teclas furiosamente. Tão logo a página atualizou, confirmei que ainda existiam alguns lugares no voo para aquela noite, com duração de 15 horas e meia, com escala em Paris. Deixei as comemorações para mais tarde, com medo de perder qualquer segundo e os tickets simplesmente evaporarem. Usei o cartão corporativo e em 1 minuto a confirmação da compra chegou ao meu e-mail. Soltei o ar com força, desmontando de alívio na cadeira. Você não parece desempregada? Lorenzo entrou na sala, segurando um copo de plástico. Olhei feio para ele. Pensei que você fosse ficar aqui para me salvar se eu precisasse. Só fui pegar água. Aquela ragazza é meio maluca. Apontou com o polegar para a sala principal. Não queria me deixar chegar perto do bebedouro. Eu ri um pouco nervosa. Esquece a Guilhermina, Lorenzo. Surgiu um problema. Contei animada. O Gael precisa estar na Irlanda na quarta-feira. Disse que Dublin serviria. E você conseguiu as passagens? Ele se recostou na beirada da minha mesa, contrariando a minha sorte, e daquele dia em diante eu ia começar a acreditar em milagres. Fantástico, Bambina! Agora ligue para o Darren, em Cork, e avise que o Gael vai antecipar a chegada. Depois de terminar a sua água, ele examinou a sala, procurando. Estendi o braço, pegando o copo vazio, e o joguei na lixeira sobre minha mesa. O telefone está na agenda do iPad. Ok, anotei o nome para não esquecer. E se lembre de preparar a sua bagagem também. Leve agasalhos. Apesar de não ser tão terrível quanto o clima de Londres, Cork ainda é mais fresca do que você está acostumada. Parei de escrever e ergui a cabeça. É claro que eu sabia que iria acompanhar Gael na viagem à Irlanda. É só que eu não pensei muito nisso enquanto comprava as passagens, e nem antes, para ser franca. Nunca imaginei que duraria tanto tempo naquele emprego. Meu estômago revirou, com medo do desconhecido, e não tenho certeza se a reação era a respeito do meu primeiro voo. A porta de Gael voltou a se abrir. Lorenzo, ótimo, eu queria mesmo falar com você, entre. Foi dizendo, então olhou para mim. Conseguiu alterar as passagens? Sim, Sr. O'Connor. O seu voo parte hoje à noite, às 10h10, com escala em Paris, classe executiva premium. Sabe-se lá o que isso queria dizer. Pela primeira vez naquele dia, ele ameaçou sorrir. Eu sabia que te contratar era a coisa certa a fazer. Ele nunca tinha elogiado o meu trabalho, e mesmo que eu não tivesse dito toda a verdade, havia conseguido exatamente o que ele me pedira em poucos minutos, não? Isso devia contar para alguma coisa, certo? Com certeza, Gael. Lorenzo piscou para mim. Ninguém mais resolveria tudo com tamanha rapidez. Os dois se fecharam na sala de Gael, e eu mal pude acreditar na sorte que tive. Isso nunca acontecia. De todo jeito, achei melhor não contar com ela. Nunca costumava durar. Procurei o telefone na agenda do iPad e fiz o que Lorenzo sugeriu. Olá, Darren. Meu nome é Brianna e eu sou a nova assistente do Sr. O'Connor. Houve uma mudança. Eu estava preocupada. Já fazia mais de 5 minutos que eu contara a Ayla sobre minha viagem inesperada. E tudo o que ela tinha feito fora se sentar na minha cama e piscar. Antes que eu pudesse ir atrás de um termômetro para verificar se minha irmã estava doente ou coisa assim, ela saltou sobre os próprios pés e eu soltei um suspiro aliviado. Paris! Ganiu. Não acredito nisso, Bri! Paris! É só uma escala, Ayla. Coloquei a pilha de roupas dentro da mala aberta sobre a cama. Em Paris! Ela arrosou.
Prometo odiar cada segundo lá, e eu provavelmente não vou ver nada, além do aeroporto. Me defendi. Ao menos era o que eu pensava, baseado no que acontecia nos filmes, já que eu nunca tinha pegado nem mesmo uma ponte aérea. Ok, eu estava tensa. Não apenas porque não sabia o que esperar, mas por causa da minha má sorte. Eu não tinha certeza se eu e meus 2 pés esquerdos dentro de uma aeronave era uma boa ideia. Estava quase convencida de que não era. Meu comentário pareceu apaziguar Ayla, pois ela voltou a se sentar na cama, abrindo meu necessaire e conferindo o conteúdo. Você acha uma boa ideia viajar com esse cara que você nem conhece direito? Questionou mais calma. Ele não é um cara, é o meu chefe. Mantive os olhos nas roupas dobradas e dediquei especial atenção a acomodá-las na bagagem. Quando eu aceitei um emprego, sabia que teria que viajar com ele. É só trabalho. Peguei mais uma batelada de roupas e pretendia ajeitá-las na mala, mas os dedos delicados da minha irmã, com unhas pintadas de lilás, envolveram meu pulso. Eu não quero que você se machuque, Bri. De nós duas, você sempre foi a mais ajuizada. Não faça nada que eu faria. Tipo, se apaixonar pelo Gael, tá? A preocupação em seu rosto era real e botou um nó na minha garganta. E era realmente uma pena que seu conselho chegasse com tanto atraso, mas achei melhor ela não saber disso. Não se preocupe, ai. Eu me sentei ao lado dela, as molas do colchão rangendo. Sou super a favor de se deixar levar pelo momento, continuou, mas esse cara é diferente, não pertence ao mesmo mundo que a gente. Eu sei, e não só pela posição social, não vou ser estúpida em me envolver com o chefe. Ela abriu um sorriso tristonho, jogando o necessaire de volta na mala e começando a desfazer minha trança. Sabe o que é engraçado? Perguntou. Uma parte minha tá torcendo para que isso seja verdade e a outra tá vibrando para que você tenha falado da boca para fora. Eu queria muito que você encontrasse alguém especial. Não preciso de ninguém. Todo mundo precisa de alguém para dividir as coisas boas e ruins, citou. Assim que meus fios estavam soltos, ela passou os dedos por eles, ajeitando as ondas em meu ombro. Tudo fica mais fácil quando estamos com alguém. É legal ter uma pessoa para te confortar se estiver deprimida, segurar sua mão se estiver com medo, te fazer rir se estiver irritada. Bom, então pode ficar totalmente despreocupada. O Gael não é o tipo de pessoa que faria nenhuma dessas coisas. Promete que vai ter cuidado com seu coração? Sua voz pareceu ainda mais aguda por culpa da apreensão. Prometo. E agora? Peguei a bolsa ao lado da mala e puxei um rolinho de notas. Enquanto eu estiver fora, quero que você fique com isso. Entreguei o vale que eu recebera naquele dia. Se pintar uma emergência. Ela deu uma espiada no dinheiro e empalideceu. Ah, não, Bri. Eu não sou boa com essas coisas. Elas desaparecem sem que eu saiba como aconteceu. Isso não é verdade, comecei. Ela me fulminou com os olhos, me fazendo rir. Ok, talvez seja um pouquinho verdade, mas você mudou bastante ao longo deste ano. Tenho certeza de que você vai ser capaz de não gastar tudo em pincéis de maquiagem. Não sei não, Bri. Rebateu, sacudindo a cabeça. Eu posso ter uma recaída. Não vai ter, porque agora você é a chefe da casa. A contragosto, ela passou a mão no dinheiro e o enfiou no bolso. Você não vai levar nada? Ela quis saber. E se tiver um imprevisto? Tô levando uma grana, mas é só por precaução mesmo. A empresa vai custear toda a minha estadia. Alimentação, táxis. Para, Bri! Ela gemeu, se deixando cair na cama, as mãos sobre as orelhas. Você está me matando aqui! Eu me deitei ao lado dela, rindo. Me ligue se precisar de qualquer coisa, tá bem? Mesmo que seja só para jogar a conversa fora. Quando você volta? Perguntou baixinho. Ainda não sei, ai. Depois que o Sr. O'Connor resolver tudo por lá, acho. Foi nesse instante que mamãe entrou no quarto com diversos embrulhos de papel alumínio. Eu me sentei alarmada. Mãe, pão com linguiça, disse toda sorridente. Você pode ter fome no avião e vai saber o que esses irlandeses comem. Eu fiz 2. Pode dar um pro seu chefe. Eu sei que ele vai gostar. Colocou os embrulhos sobre uma blusa de tricô. Também preparei umas rosquinhas de nata para deixar na sua bolsa. Dizem que comida de avião tem gosto de meia velha. Ah, esqueci os biscoitinhos de gengibre. São bons para enjoo. Volto já.
Mãe! Saltei da cama e fui atrás dela, mas ela apenas acenou com a mão, já nas escadas. Corre, Bri, fecha logo a mala, antes que ela lembre que lá é frio e resolva tricotar uns 16 casacos. Aisla se ergueu sobre os cotovelos, os olhos verdes como esmeraldas, e examinando com atenção. Não gostei do brilho que vi ali, nem um pouco. O que você pretende fazer com o seu rosto? Ela quis saber. Deixar como está? Balançando a cabeça veementemente, ela se pôs de pé. De jeito nenhum, irmã minha não vai pisar na Europa de cara lavada, nem a pau. Senta aí, vou pegar a maquiagem. Passou apressada por mim. Ayla, não é... Ela parou sob o batente da porta, uma expressão ameaçadora na cara. Você pretende fazer isso do jeito fácil ou difícil, Brianna? Ah, está bem, resmunguei, mas tem que ser coisa rápida, preciso sair em 1 hora. Você vai estar pronta em 15 minutos e é bom ficar esperta, pois eu vou te deixar ainda mais gata. Pode ser que esse seu chefe tenha problemas para ficar perto de você. Eu quase ri. Gael já tinha problemas para ficar perto de mim, só que não pelos motivos que Ayla imaginava. Ele não falara comigo naquele dia, exceto sobre trabalho. Não que eu esperasse outra coisa. Ok, esperava sim. Havíamos passado a noite de sábado no sofá da minha casa. Pensei que talvez houvesse um pouquinho de camaradagem entre nós, mas o que aconteceu foi justamente o oposto. Gael parecia mais distante, mais frio, como se não notasse minha existência, a menos que precisasse de um documento, que eu enviasse um e-mail ou pesquisasse alguma coisa a respeito de um contrato. Então Ayla não tinha com o que se preocupar mesmo. Eu estava a salvo. Gael não me enxergava mais. O suave resmungo dos chinelos de Dona Lola anunciou sua presença antes que ela entrasse em meu quarto. Trazia algo de crochê cor de palha nas mãos. Você não pode ir à Irlanda sem um chale, e este é um legítimo irlandês. Colocou a peça em minhas mãos. Eu o estiquei em frente ao corpo, encantada com o trabalho delicado e a complexa trama de flores. Ah, Dona Lola, é perfeito, mas eu não posso aceitar. Claro que pode. Ela deu 2 tapinhas em meu ombro. Leve-o para passear e pense em mim enquanto estiver com ele. Segurei a peça contra o peito. O perfume de lavanda de Dona Lola espiralou por meu nariz. Bem, então eu vou fazer isso. Obrigada, falei emocionada. E não esqueça de aproveitar tudo ao máximo, Brianna. Viva cada segundo, como se fosse o último. É o que eu faço, só se vive uma vez. Ela se esticou na pontinha dos pés para colar os lábios finos em minha bochecha. Eu me abaixei para facilitar, passando os braços ao redor de seu corpo magro, abraçando-a apertado. Boa viagem, querida, murmurou em meu ombro. Volte com a mala cheia de histórias para contar. E não deixe aquele irlandês escapar. Dona Lola, não existe nada entre nós. Eu a soltei rindo. De verdade. Pode repetir isso para si mesma, se te traz algum conforto. Mas eu sei o que eu vi. Vocês se encontraram. E quando isso acontece, nada mais pode ser feito. Sem mais uma palavra, ela deu 2 tapinhas em meu ombro e saiu arrastando suas pantufas. Examinei a delicada peça de crochê, um indicador brincando com uma rosa perfeita, e me perguntei o que ela quis dizer com aquilo, e se eu realmente queria saber a resposta. Credim cruum sinna